paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre os nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida, a você, meu irmão na fé, a você, meu amigo. Venho aqui por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus, com o propósito de estar contando as histórias da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre amizades. Vamos estar falando aqui e nós vamos aprender no exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. E a palavra do Senhor diz assim em Provérbios. Eu quero deixar logo este versículo aqui para você que se diz que tem muitos amigos. Provérbios capítulo 18, versículo 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. Cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Olha o que diz a palavra do Senhor. Cuidado. As muitas amizades. Sabe essas muitas amizades que você diz que são os seus amigos? Elas podem te levar à ruína. É o que diz a palavra do Senhor. Mas diz assim também. Mas existe, porque existe, amigo mais chegado que um irmão. Ele não fala amigos. Ele fala amigo, porque são bem poucos os amigos de verdade. São bem poucos os amigos de verdade. Você que ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se, para que toda vez que for publicado um vídeo, você venha estar recebendo no seu aparelho celular. E voltando aqui para o texto, você vai ver que as muitas amizades, elas podem levar à ruína. E olha o exemplo que nós vamos aprender aqui com o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1 em diante, até o 13, é a nossa meditação de hoje. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Louvado seja Deus. Aqui nós vamos ver que Jesus tomou Pedro, Tiago e João. E por que não a todos? Haviam 72 discípulos. O que é um discípulo? Discípulo é aquele que foi batizado e toma o nome do Senhor e quer segui-lo. É aquele aprendiz que quer se tornar como o seu mestre. Está ali para aprender, para se tornar como o seu mestre. E haviam 72 discípulos. Eu vou dar uma volta grande aqui para poder explicar isso aqui para você. Haviam 72 discípulos, como diz lá em Lucas, capítulo 10, e no versículo 17. E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele lhes disse, Jesus disse isso aqui: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque o vosso nome estão escritos no céu. Olha o que disse Jesus.
Não se alegrei só por causa dos sinais, mas sim porque os seus nomes estão escritos nos céus. E haviam 72 discípulos. E no meio desses 72 discípulos, o Senhor separou 12 como apóstolos. Como diz lá em Mateus 10. Em Mateus 10 vai dar aqui a fala. Jesus ele diz assim, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, o que o traiu. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes, não ireis aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, o reino do céu chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Você vê que apóstolo é aquele que é enviado. E o Senhor Jesus estava enviando os seus apóstolos. Aquele que é enviado, aquele que é encarregado para pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos entender, dando essa volta toda, você vê que haviam 72 discípulos. E no meio dos 72 discípulos, Jesus separou 12 como apóstolos. E haviam 3 no meio desses 12, que eram bem chegados, eram bem próximos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram aqueles que viram também coisas sobrenaturais, como quando Jesus foi à casa de Jairo para curar sua filha, e quando chegou lá ela já estava morta. Só pôde entrar dentro da casa de Jairo Pedro, Tiago e João. Mas ninguém puderam entrar, a não ser o pai e a mãe da menina. E eles presenciaram coisas maravilhosas naquele momento. Assim como também lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava prestes a ser entregue na mão dos homens, Jesus levou os seus discípulos e deixou eles à parte, e tomou Pedro, Tiago e João, e levou eles e falou para eles, se expressou para eles: a minha alma está angustiada, estou a ponto de morrer, como diz aqui em Marcos, capítulo 14, versículo 33. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. Ou seja, Jesus ele não se expressou isso aqui na frente de todos os discípulos, mas sim para Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais próximos. Eram aqueles que estavam ao seu lado. Era aquele que ele podia também contar com eles, ali desabafar, contar o que estava sentindo. Porque você vê Jesus mesmo no meio de toda a multidão. Assim como muitas das vezes nós se encontramos em meio a muitas pessoas, mas nem para todas nós podemos se expressar o que nós sentimos, porque muitos não vão entender, muitos não vão compreender, muito pelo contrário, vão fazer daquilo zombaria e vão falar para uns e para outros e não vão poder te ajudar. E assim nós estamos aprendendo aqui nesta passagem, Mateus 17, da transfiguração. Jesus ele levou Pedro, Tiago
e João. Pedro, Tiago e João, e levou eles para um alto monte, em particular. E lá eles puderam ver coisas gloriosas, pois a Bíblia diz, e foi transfigurado diante deles. As roupas, as vestimentas de Jesus pareceram resplandecentes, diz aqui a Bíblia, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. E a Bíblia ainda diz, então apareceram diante deles Moisés e Elias falando com ele, ou seja, falando com Jesus. Veio Moisés e Elias. Olha que visão aqueles 3 discípulos puderam contemplar. Coisas que os outros não puderam contemplar, mas esses 3 puderam contemplar. E quando veio Moisés e Elias, eles estavam falando com Jesus acerca da sua partida que estava para acontecer em Jerusalém. E Moisés veio representando a palavra de Deus, os mandamentos, aquilo que está escrito. E Elias veio representando todos os profetas, ou seja, tudo aquilo que estava escrito e tudo aquilo que os profetas anunciaram, tudo estava se cumprindo naquele momento em Jesus Cristo. E os discípulos estavam ali, louvado seja Deus, e olha o que disse Pedro, versículo 4. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, a ele ouve. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com medo. Então Jesus aproximou-se e tocando-os disse, Levantai-vos e não temeis, e não temais. E erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Louvado seja Deus. Você vê que Pedro ficou sem saber o que falar ali. Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, nós fazemos agora aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E quando ele ainda estava falando, a voz do Todo-Poderoso encobriu eles e disse, Este é o meu Filho amado, em quem me agrada. A ele dê ouvidos, a ele ouça. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, esses 3 discípulos puderam compartilhar deste momento. Eles puderam ver essas coisas maravilhosas, porque tem coisas que o Senhor revela é para você e não para os outros. Quando Ele revela para todos, é uma coisa, mas quando Ele te revela, assim como Ele revelou neste momento, para esses 3. E olha o que disse Jesus quando eles voltaram. E quando, no versículo 9, quando desciam do monte, Jesus lhes ordenou, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Jesus ordenou, a ninguém vocês contem isso que vocês viram, até que o Filho do Homem seja morto e ressuscitado. Até que tudo isso aconteça. Você vê que tem coisas que o Senhor nos revela que só é para ser contada depois que tudo acontecer. Mas o Senhor já te revelou para que você saiba. Mas tem coisas que só é para ser contada depois que acontecer. E não enquanto ainda está para acontecer. Como disse Jesus aqui, a ninguém conteis isso, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Jesus que pediu para os seus discípulos. E Jesus ainda continuando falando aqui,
E a Bíblia diz assim no versículo 10, e os discípulos lhes perguntaram, por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Ele respondeu, na verdade, Elias vem e restaurará todas as coisas. Você vê que Jesus diz, na verdade, Elias vem e restaurará todas as coisas. E Jesus ainda diz, digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá na mão deles. E no versículo 13, então os discípulos entenderam que lhes falava de João Batista, pois os discípulos perguntaram para Jesus, mas os escribas dizem que Elias virá primeiro. Jesus disse, certo, Elias virá primeiro, mas eu vos digo, Elias já veio. Jesus estava falando de João Batista. Como assim, irmão? Quando o anjo Gabriel veio até Zacarias no templo e veio anunciar a vinda de João Batista, ele disse lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 17, ele disse que João Batista viria. Olha o que disse o anjo Gabriel para Zacarias. E ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria do justo, deixando o povo preparado para o Senhor. João Batista era aquele que iria vir para preparar o caminho do Senhor. E Jesus estava falando aqui que eu vos digo que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Jesus estava falando de João Batista, que veio na frente, preparando o caminho dele. João Batista veio na frente, preparando o caminho do Senhor. Mas eles não o reconheceram e fizeram o que bem entenderam com ele. E assim Jesus disse, assim também o Filho do Homem sofrerá na mão deles. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer para você, neste dia de hoje, com esta palavra, que estes discípulos, neste momento, eles tiveram uma experiência gloriosa, uma experiência maravilhosa. E aquela experiência que eles tiveram era para eles e não para os outros, e sim para eles. Então tem coisas que o Senhor te mostrou que é para você e não para todos. É para você e não para todos. E quando for no momento certo, você poderá compartilhar com todos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não é você quem escolhe, e sim Ele quem te escolhe. Como diz a palavra do Senhor em João, capítulo 15, e no versículo 16, olha o que disse Jesus. Não fostes vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Ou seja, Jesus ele diz, não foste vós que me escolheste, fui eu quem escolhi a vós. Pelo contrário, fui eu quem escolhi a vós. Então foi o Senhor quem te escolheu. Assim como ele escolheu Pedro, Tiago e João, para quem quis se revelar desta maneira, no monte, aonde ele se transfigurou ali e pôde ver, os seus discípulos puderam ver Elias e Moisés conversando com Jesus. Então foi para estes, para Pedro, Tiago e João, que ele quis se revelar desta forma. E talvez seja para você que ele tenha se revelado. E ele diz, não conteis até que tudo se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor.
Então eu deixo esta palavra para este dia de hoje, para a nossa meditação, para que você que está aí neste momento ouvindo, preste atenção em quem são as pessoas com quem você tem compartilhado as coisas íntimas, as coisas que o Senhor tem te revelado. A quem são as pessoas que você tem se expressado? Pois mesmo Jesus escolhendo os seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos, ele sabia bem aqueles com quem ele conversava. Ele sabia aquele que iria trair ele. Ele sabia. Pois o Senhor, ele sabe de tudo. Então, meus queridos, você que ouve esta palavra, como disse lá em Provérbios, capítulo 18, e no versículo 24, cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Jesus Cristo é o teu amigo, é o meu amigo. Existe amigo mais chegado que um irmão. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.